A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou Bispa Ana Caroline, estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Hoje é terça-feira, sejam bem-vindos, irmãos que nos acompanham aqui do Rio de Janeiro, qualquer outro estado do Brasil, você que está recebendo esta programação através do satélite, através da TBN, você que está na Europa, no Oriente Médio, na África ou em qualquer outro país, você que clicou na nossa página, no nosso blog, dentro do YouTube encontrou o nosso programa, eu sempre digo que eu creio que Deus tem os seus propósitos e tem os seus meios para que esses propósitos se realizem. E eu acredito que quando Deus quer alcançar uma ovelha, Ele assim o faz, porque a sua palavra diz isso. Muitas vezes é preciso deixar as 99 para ir atrás da centésima. E quantas formas hoje em dia nós temos para que Deus alcance esta centésima ovelha, não é verdade? Então, que bom que você está acompanhando esta programação. Começamos a transmitir ontem a mensagem que fez parte do módulo Pacificadores, que tem como tema Leve um ou dois com você. Esta foi uma ordem deixada para os filhos de Deus, está em Mateus, no capítulo 18, versículo 15, a partir do versículo 15, Jesus diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Já falamos sobre isso na semana passada. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Como cristãos, nós compreendemos que tudo aquilo que nós fazemos tem que estar alinhado às ordens bíblicas. Temos que viver os preceitos de Deus para que a nossa vida seja abençoada, para que sejamos bem-sucedidos, para que vivamos em paz. Olha, paz é algo que falta muito hoje em dia a muitas pessoas, mas Jesus disse que Ele nos deixaria uma paz que só Ele poderia dar, e essa paz nós devemos transmitir ao nosso próximo. Essa paz, ela deve ser promulgada na vida do nosso próximo, e as nossas atitudes devem refletir a paz que está no nosso interior. Então, seguindo as ordens de Jesus, nós seremos pacificadores. Fique agora com a mensagem Pacificador, leve um ou dois com você. Daqui a pouquinho estarei de volta. E neste momento passo por dificuldades, alguns conflitos, pessoas que criaram conflitos, manifestaram situações, difamaram, acusaram, atacaram. Mas eu sou um homem temente a Deus. Os meus conflitos ou aquilo que depende da minha pessoa, eu os trato no gabinete pastoral. A igreja não é um tribunal. A igreja é a casa de Deus. Logo, nós devemos manter um círculo. Há um conflito, diz a palavra do Senhor: se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele e você só. Então nós temos que nos habituar que conflitos devem ser tratados a portas fechadas. Os portugueses têm um provérbio que diz assim, que roupa suja se lava em casa. Igreja não é para lavar roupa suja. O altar da igreja não é para apontar. Eu não estou aqui como juiz, eu estou aqui como servo de Deus. Então, devemos manter sempre um círculo. Há um conflito, deve ficar restrito entre a pessoa prejudicada e aquela que quer resolver o conflito. Então, é bom que se resolvam os conflitos de modo pessoal e privado. Senão, se duas pessoas
Isto é o processo de Mateus 18. Há um conflito entre um casal, há um conflito entre dois irmãos, há um conflito entre duas famílias. Se estas pessoas não conseguem resolver de forma privada, pessoal e particular, então nós devemos de recorrer à igreja. Senão, isto se torna público. Se a pessoa não sabe lidar com um problema de um conflito, ela precisa de receber orientação e ajuda da igreja. É a igreja. Então eu estou dizendo publicamente que quem tem a jurisdição para resolver conflitos, quando duas pessoas não são capazes de harmonizar um conflito, um problema, quando não são capazes de reconciliar-se, é preciso que a igreja intervenha. Então, eu tenho sugerido aqui inúmeras vezes, há transgressões e conflitos, amado, olha, honestamente, é melhor você ignorar. De vez em quando tem uma pessoa, Deus, Miguel Ângelo, eu sei que é o João Antônio. Sabe o que eu faço? Eu ignoro. Porque se você é parte de um conflito e alimenta o conflito e prolonga o conflito, isto é pecado. Então nós estamos dizendo, às vezes é bom abrir mão, não porque disse, não porque me ofendeu. Amado, chamaram Jesus de Belzebu. Imagina-te. Disseram que ele era o chefe dos demônios. Você viu aqui, trocaram-no por Barrabás, humilharam, cuspiram, botaram-lhe uma coroa. Sabe o que ele disse? Pai, eles não sabem o que fazem. Então, primeira coisa, quando há um conflito entre marido e mulher, entre dois irmãos, entre duas famílias evangélicas, fala em particular. É muito importante você não alimentar conflito, buscar a outra pessoa. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Habitue-se a liberar o perdão. Habitue-se a pensar com o seu apóstolo. Todas as vezes que não há perdão, há prisão, há verdugos, há atormentadoras. Eu conheci pessoas que morreram de coração, AVC, stroke, arrebentou-lhes o peito e a cabeça, porque não eram capazes de perdoar. Fala em particular, peça perdão, libere perdão. Às vezes é preciso mostrar o erro. Às vezes é preciso alguém dizer, isto está errado, não é desta forma. Vamos buscar a solução, vamos chegar a um acordo. Irmãos, nós somos o diferencial nesta terra. Nós não somos espiritistas, macumbeiros, servos do demônio. Nós servimos ao Deus vivo. Nós passamos por uma mudança de vida chamada regeneração. Nós nascemos de novo, a vida velha passou. Os velhos impulsos carnais não podem nos dominar. Agora, quando um irmão não concorda em resolver o conflito, porque há pessoas que não ouvem, hein? Há pessoas que adoram um litígio. Eu uma vez estava colaborando com uma questão de trabalho e tinha um senhor sentado lá numa junta de conciliação, chama conciliação, e tinha um senhor lá sentado e disse assim, olha, aqui é o meu banco. Eu perguntei, como assim aqui é o teu banco? Ele falou, eu tenho umas 10 ou 12 causas aqui, cada uma que for pingando está bom para mim. Que isto é uma cultura diabólica. Agora nota, nós viemos do outro lado, viemos para a igreja, nós não podemos continuar na cultura do mundo. Então, primeiro, não aceitou, ele disse, leve, se alguém não te ouvir, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento das duas pessoas, ou 3 testemunhas, a palavra se estabeleça. Então, se uma questão não é resolvida em particular, amado, não dê publicidade, por favor, a erros, a conflitos, não dê publicidade. Quem gosta de publicidade de conflito é o demônio. Quem gosta de desnudar os outros é o diabo. Quem gosta de acusar e difamar é o maligno. Nós temos lábios de Deus, coração de Deus. Agora o irmão não ouviu. Então, se não pode ser resolvido em particular, chame alguém para ajudar.
leve duas testemunhas. Isso é muito importante porque eu tenho esta forma de resolver. Todas as vezes que eu sou chamado a intervir numa questão de conflito, eu não gosto de ficar sozinho no meu escritório. Eu sempre chamo um grupo de bispos para ficar do meu lado. Porque uma história é o que você ouve e outra história é o que é a verdade. E às vezes a pessoa está vivendo um momento, está com a sua mente perturbada, e se não tiver testemunhas, essa pessoa vai dizer o que lhe interessa dizer e não a verdade. Então sempre que você tiver um conflito não resolvido, tentou em particular, não deu, tentou intermediar, não deu, chama testemunhas. Há uma passagem bíblica que mostra isso. Olha lá, Filipenses 4, 2 e 3. Havia uma guerra entre duas mulheres que eram auxiliares de Paulo. Um conflito. Então ele disse assim: rogo a Evódia e a Síntique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também te peço que as auxilies. Então Paulo está pedindo a um auxiliar dele que ajude Evódia e Síntique a resolver um conflito. Elas eram da liderança da obra de Deus, estavam pensando de forma contrária, havia um conflito, havia uma contenda, e Paulo diz: companheiro, auxilia elas, seja o intermediário, seja o pacificador, seja o árbitro. Então isto é muito importante, o povo de Deus se habituar. Ele não diz: pega Evódia e Síntique e leva na delegacia para levar 2 pauladas e um choque elétrico. Ele não disse isso. Ele disse: companheiro, auxilia elas, elas não têm paz para definir. Olha, elas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente, os demais cooperadores meus, têm um nome no livro da vida, mas estão pensando com problemas uma com a outra. Elas precisam de pensar concordemente, elas precisam de se reconciliar. Como não estão conseguindo, companheiro, ajuda elas. Isto é a função da igreja. Esta é a função da igreja. Agora, por que Paulo está pedindo a uma terceira pessoa? Porque às vezes uma pessoa imparcial pode promover um entendimento, chama-se o mediador, que vai dar um conselho bíblico, que vai servir de árbitro, que vai mostrar as consequências, porque às vezes as pessoas procedem como se Deus não existisse. Tramam coisas como se Deus fosse cego e surdo. E às vezes Deus não faz logo justiça, disse Eclesiastes, para que dê tempo ao homem para que se arrependa. Olha, eu conheço situações na obra de Deus que eu penso assim: será que esta pessoa sabe que Deus existe? Ela realmente acredita em Deus? Porque o procedimento é tão contrário à Bíblia. E se esquece que Deus é justiça. Então, diga, companheira, auxilia Evódia e Síntique para que elas pensem concordemente. Você sabe, quando há uma pessoa imparcial, isto pode facilitar o diálogo. Por isso que a Bíblia diz que nós somos do ministério da reconciliação. Às vezes um reconciliador é alguém que entende também de uma área específica. Por exemplo, nós temos na igreja médicos, advogados, construtores, engenheiros. Às vezes é uma pinimba, desculpa a expressão, entre 2 irmãos na igreja, um pediu para o outro construir a casa, mas está mal, está isto, aquilo. Nós temos aqui engenheiros que podem ajudar a dirimir a dúvida, nós temos arquitetos, um problema médico, nós temos médicos na igreja, temos advogados, nós temos gente capacitada, aqueles sábios, para ajudar a resolver conflitos. Olha o que diz 1 Coríntios 6,5. Para a vergonha vos digo, não há porventura um sábio que possa julgar no meio da irmandade? Então, evitar sempre a publicidade, porque existem sempre os difamadores e os mexeriqueiros, que a Bíblia chama de mexeriqueiro, porque a Bíblia não conhecia a expressão fofoqueiro. Então, chamou de mexeriqueiro. Na minha terra, mexeriqueiro é quem come mexerica. Então, o que fazem os reconciliadores? Porque a minha proposta é que todo o nosso ministério tenha esta cultura.
sabe? De sermos extintor de incêndio e não jogar combustível para inflamar mais. O que é que fazem os reconciliadores, os pacificadores? Ajudam as pessoas a tomar decisões, ajudam as pessoas a restaurar a paz, dão conselhos à luz da Bíblia, mostram soluções apropriadas, sempre com testemunhas. Agora, entre irmãos, nunca. É mandamento, é proibido, e quem o fizer já está derrotado. Isto é cultura da Bíblia. Isto nunca se falou no Brasil. Amado, desses 100 milhões de causas que tem aí nos tribunais, uma grande parte são entre cristãos. Eu ontem estava falando com um irmão evangélico, estávamos falando de um problema de uma rádio que houve aí e tal, um dono de uma rádio alugou uma rádio, contratou um monte de gente, não pôde cumprir os contratos. Todos os irmãos que estavam trabalhando com ele, evangélicos, cristãos, tomam a ceia, são dizimistas, todos foram para o tribunal contra esse irmão. Isto é absolutamente proibido por Deus. Pastor, mas isso, se ele não for cristão, olha, ninguém pode obrigar um profano a seguir as regras bíblicas, mas vou lhe recomendar, eu aprendi isto na escola de direito, às vezes é melhor um mau acordo que uma briga de justiça, até porque a justiça não é justa dos homens, a justiça é legal, ou seja, o juiz quando julga, ele não julga pelas lágrimas de quem está na frente dele, ele julga pelo que diz o código, legalmente. Então a justiça não é justa, ela é legal, mas justa é a palavra de Deus, justo é Deus, o homem não é justo. Então, se a pessoa do outro lado não é cristão e não quer seguir, você não vai, por exemplo, deram-te um prejuízo no telefone, você não vai à loja uma telefônica qualquer e diz assim, olha, eu vim aqui, quero falar com o patrão, quero ver se tem paz, se me dá um telefone novo. Você não tem esta oportunidade, ninguém vai te dar essa oportunidade, você tem um direito. Agora, entre irmãos, ouça o que eu lhe estou dizendo, quer ver um homem e uma mulher de Deus derrotado, é se esse irmão leva um irmão ao tribunal, derrota total, é proibido por Deus. Agora, apóstolo, mas eu já tentei pessoalmente, a pessoa não quis, já botei 2 testemunhas, não quis. Qual é o outro passo? Está aqui, Romanos 18, 17. Se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar a ouvir a igreja, consideram como gentio e publicano. Agora, se alguém é cristão e se recusa a ouvir o conselho de reconciliadores, a Bíblia diz à igreja. Ouça, aqui está um mistério de Deus. Quando diz à igreja, Jesus não estava dizendo, divulga os conflitos numa reunião, chama a pessoa na frente, como fazem algumas igrejas. Não. O que é isto? Diz à igreja. Se você buscasse o original, diz ao pastor da igreja, diga à liderança da igreja, diga ao governo da igreja, diga aos líderes para intervir, diga aos líderes da igreja que deem os conselhos. Então você percebe que a igreja fala com a autoridade de Cristo. Por isso é que eu acho um absurdo uma pessoa ser líder de uma igreja e não ter estrutura cultural, não ter estrutura bíblica, não ter estrutura teológica, não ter estrutura social, porque a igreja tem muitas implicações. Não é só bater palmas, ouvir e ir embora, isso tem muitas implicações. E é preciso, quando diz-o à igreja, quer dizer que é a igreja que tem autoridade. Olha lá o que diz o versículo 18. Em verdade vos digo, tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. A igreja tem esta autoridade de ligar e desligar. Então nós temos que nos habituar como evangélicos, amados, a seguir as regras bíblicas. Isto é denso, isto é intrigante. Você vê exatamente uma cultura de conflitos na obra de Deus.
Olha o que diz Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Eles velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria, não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, a Bíblia diz, obedeça ao teu guia, você tem que ser submisso. Eu não mando na vida de ninguém, eu não tenho ciúmes de ninguém, eu não tenho jurisprudência particular sobre a sua vida, mas eu tenho autoridade e o governo da igreja nessas questões também. Porque se nós temos autoridade de pregar a palavra e de lhe garantir a eternidade, conforme a Bíblia ensina, um pacto melhor e superior, a igreja... Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Graças a Deus, porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos orienta, ela nos exorta, ela nos ensina a termos as melhores atitudes, a vivermos uma vida cristã correta, tendo a Bíblia como parâmetro para aquilo que fazemos no nosso dia a dia. A Bíblia nos ensina a termos paz com os nossos irmãos, a resolvermos os nossos conflitos da melhor forma possível, diretamente com a pessoa que está envolvida no conflito. Se necessário for, chamar uma testemunha, chamar pessoas de confiança para que estejam juntas, mas o importante é resolvermos todos os conflitos. Esta e todas as outras mensagens do seminário Casa sobre a Rocha estão dentro do nosso site, igrejacristovive.com.br. Lá dentro você também vai encontrar uma livraria virtual, temos mais de 150 títulos de livros, temos também todas as apostilas para que você possa imprimir, compartilhar nas redes sociais, dar para outras pessoas, usar como forma de evangelização. Temos as mensagens em áudio, em vídeo, está tudo disponível gratuitamente dentro do nosso site. Basta que você acesse igrejacristovive.com.br. Amanhã é quarta-feira, já quero deixar aqui o convite para o nosso Seminário de Excelência da Graça de Deus, este culto apostólico e profético que será realizado às 7h30 da noite, na nossa sede internacional. Nossa igreja fica na Rua Maricá, 320, Campinho, próximo à Praça Seca. Temos toda a estrutura para que você venha, traga a sua família, preste o seu culto racional a Deus com conforto, tranquilidade e dignidade. Certamente o Senhor se alegrará com a sua presença aqui. Venha estar conosco amanhã, às 7h30 da noite, na Rua Maricá, 320, Campinho. Nosso programa está chegando ao fim. Fique agora com um momento de louvor, adoração e amanhã eu estarei de volta. Tenha um dia muito abençoado em nome de Jesus. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Assim, sim, o teu amor é o que de melhor eu posso descrever. Quando penso no caminho que andei pra chegar aqui, vamos dizer mais uma vez, sim, o teu amor, sim, o teu amor é o que de melhor eu posso descrever. Quando penso no caminho que andei pra chegar aqui, preste atenção, olha. Eu vi milagre acontecer, eu vi sinais no céu, teu livramento me alcançou, a minha sorte mudou, eu vi teu bálsamo curar
impossível aconteceu, bateu na minha porta. Ninguém acreditou, mas eu não desisti. Meu choro durou uma noite, mas a minha alegria, diga, chegou, chegou. O nosso Deus é fiel e não nos deixará sós. O nosso Deus é fiel e não nos deixará sós. O nosso Deus é fiel, Ele é fiel e não nos deixará sós. O nosso Deus é fiel e não nos deixará sós. Ele está conosco. Obrigada, Jesus. Aleluia! Santo é o teu nome, Jesus. Incomparável, digno de louvor. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Para todos sempre, para todos. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.